De volta aos anos 50, a União Soviética saudou uma maravilha de sua inovação, um elegante avião a jato que estabeleceu os padrões como uma das primeiras aeronaves do seu tipo. Esta criação voou pelos céus a velocidades e distâncias incomparáveis, representando um poderoso testemunho das capacidades da engenharia soviética. No entanto, em meio à glória, uma sombra de mistério envolveu este avião. Durante meses, acontecimentos peculiares e estranhos envolvendo aviões idênticos a este intrigaram e levantaram suspeitas em todos os lugares. Essas aeronaves estão sofrendo mais do que acidentes comuns. Elas estão sendo violentamente catapultadas a milhares de pés no ar, gerando um turbilhão de mistério e urgência entre os investigadores em busca de respostas. Os anos 1950 marcaram o início de uma nova era na aviação comercial, com viagens aéreas mais seguras, rápidas e confortáveis. Aqueles suficientemente afortunados tinham o luxo de atravessar vastos continentes em questão de horas, ou viajar meio mundo em menos de um dia. A indústria da aviação estava vivendo sua era de ouro, pelo menos no hemisfério ocidental. Em contraste, a aviação na União Soviética apresentava uma imagem radicalmente distinta. Os aviões comerciais fabricados na União Soviética estavam significativamente atrás de seus equivalentes ocidentais. Estando uma ou duas gerações desatualizados, eles não eram apenas mais lentos e menores, mas também menos confortáveis para os passageiros. Além disso, a limitada autonomia de voo era um grande desafio, especialmente em um país vasto como a União Soviética. Por exemplo, um voo de Moscou a Vladivostok exigia no mínimo 6 paradas para reabastecimento, transformando a viagem em uma exaustiva provação de 50 horas. Os passageiros enfrentavam o desconforto de aeronaves apertadas e barulhentas, voando em baixas altitudes, expostos a turbulências climáticas. No início dos anos 1950, a União Soviética sentia uma necessidade urgente de um avião moderno e eficiente. Em vez de apenas buscar alcançar o Ocidente, eles estavam prestes a dar um salto ousado rumo a uma nova fronteira tecnológica. Em 1952, o mundo da aviação foi surpreendido quando os britânicos revelaram o de Havilland Comet, o primeiro avião a jato do mundo. Esta máquina notável voava a velocidades quase o dobro das de qualquer avião anterior, subindo 15.000 pés mais alto no céu. Seu desenvolvimento foi um empreendimento monumental, exigindo anos de extensa pesquisa e aprimoramento. Embora os motores a jato fossem novos e pouco testados na época, ficava claro que representavam o futuro da aviação. Entre os visionários cativados por essa inovação estava Andrei Tupolev, um renomado projetista de aeronaves soviético. Ele reconheceu o potencial dos motores a jato para revolucionar e modernizar a aviação soviética. Um jato similar ao Comet poderia reduzir em 1/3 a duração dos voos e tornar as viagens aéreas acessíveis como nunca antes. No entanto, a liderança na União Soviética tinha reservas. Eles viam os motores a jato como pouco confiáveis, gastando muito combustível e caros, um luxo mais adequado aos indulgentes capitalistas ocidentais. Além disso, o desenvolvimento do Comet consumiu quase uma década e milhões em recursos, um investimento de tempo e dinheiro que as autoridades soviéticas relutavam em fazer. Apesar dos desafios, Tupolev não se intimidou e veio com um plano estratégico. Tupolev garantiu aos principais oficiais soviéticos que era capaz de entregar um avião a jato em meros 3 anos. Sua visão era criar uma aeronave confiável, com uma capacidade de passageiros maior que a do Comet, mas fabricada por uma fração do preço. Além disso, um avião a jato projetado pelos soviéticos serviria como prova tangível do poder tecnológico da União Soviética, mostrando ao mundo que eles estavam em pé de igualdade com o Ocidente. Era uma proposta muito tentadora para recusar. Mas surgiu a questão: como seria possível construir um avião a jato de última geração, comparável ao Comet, em apenas 3 anos? Tupolev tinha um atalho importante em mente. Seu trabalho recente, o bombardeiro Tu-16, uma máquina feita para destruir a Europa, serviu de base para seu ambicioso projeto de avião de passageiros. Como ele havia projetado o bombardeiro para a Força Aérea Soviética, acreditava estar na metade do caminho para a linha de chegada. Para transformar o bombardeiro em um avião de passageiros, Tupolev planejou expandir a fuselagem. Ele decidiu manter os motores do bombardeiro, apesar da falta de eficiência e operação um tanto barulhenta porque eles estavam prontamente disponíveis. As asas, originalmente projetadas para missões de bombardeio de alta velocidade, também seriam reutilizadas para economizar tempo valioso de engenharia, mesmo que isso significasse que os pilotos teriam que se adaptar a pousar em velocidades mais altas.
Considerações semelhantes se aplicam à cauda e ao estabilizador vertical, que poderiam ser amplamente reaproveitados para a nova aeronave. Tupolev inteligentemente decidiu pegar emprestado o trem de pouso, a aviônica e vários outros componentes diretamente da linha de montagem do bombardeiro, economizando tempo e recursos. As peças de grau militar de alta resistência somaram impressionantes 100.000 libras, resultando em um avião de passageiros excepcionalmente robusto. Nomeado Tupolev 104, este avião foi projetado rapidamente e construído a um custo mínimo. Enquanto Tupolev estava dando os toques finais em sua criação, ficou evidente que a mudança para a aviação a jato estava carregada de complexidade. Em 1954, o Comet estava envolvido em uma série de acidentes catastróficos devido às suas falhas de projeto, levando ao seu eventual aterramento. A aeronave foi proibida de uso comercial por 4 anos, deixando os investigadores desvendarem e resolverem os problemas. Essa série de eventos colocou inadvertidamente a União Soviética em uma posição única. Quando o Tu-104 decolou para seu voo de teste inaugural em junho de 1955, a União Soviética se encontrou inesperadamente na posse do único jato comercial operacional do mundo. Em vez de proceder com cautela, os soviéticos aproveitaram o momento para ganhos de propaganda. Em 1956, enquanto o Tu-104 ainda estava passando por testes de voo, uma delegação de líderes soviéticos voou audaciosamente para a Grã-Bretanha a bordo da nova aeronave. O elegante avião surpreendeu muitos, especialmente especialistas em aviação e jornalistas britânicos que ainda lidavam com as consequências do aterramento do cometa. A imprensa fervilhava com especulações, convencida de que os soviéticos haviam avançado anos à frente do Ocidente, exibindo um design maior e tecnologicamente superior. Para a União Soviética, isso acabou sendo uma enorme vitória de propaganda, fortalecendo sua imagem no cenário global. A demonstração de força e proeza tecnológica não terminou aí para a União Soviética. Nos meses seguintes, os aviões Tu-100 e 4 fizeram grandes aparições em cidades europeias, cada visita recebida por multidões impressionadas e dignitários ansiosos para testemunhar a inovação soviética pessoalmente. A aeronave fez uma aparição histórica no 1957, marcando a estreia de uma aeronave não construída no Ocidente, no prestigioso evento. Meses depois, o Tu-100 e 4 alcançou outro marco ao voar até os Estados Unidos para uma visita de Estado, completando a primeira travessia transatlântica por um avião a jato. Para os soviéticos, o Tu-100 e 4 foi um grande triunfo de propaganda, e seu rápido desenvolvimento a partir de um bombardeiro foi considerado um ato de genialidade. Contudo, abaixo da superfície, os primeiros sinais de problemas despontavam. Pilotar o Tu-100 4 provou ser uma tarefa exigente. Os pilotos relataram que os controles da aeronave eram pesados e não respondiam. O peso e as asas inclinadas do avião tornavam o voo em baixa velocidade um desafio assustador, transformando pousos em aeroportos civis em provações angustiantes. Os pilotos, com medo de estolar, frequentemente pousavam em velocidades mais altas do que o avião foi projetado para aguentar. Parar trazia seus próprios problemas. O Tu-104 não tinha freios aéreos, reversores de empuxo, e seus freios de roda eram inadequadamente potentes. Em muitos casos, um paraquedas implantado às pressas era a única medida que impedia a aeronave de ultrapassar a pista. Apesar desses problemas, as reclamações e preocupações dos pilotos foram inicialmente descartadas pelas autoridades soviéticas. Somente em 1958, quando a aeronave começou a apresentar comportamentos alarmantes demais para serem ignorados, a situação se tornou mais séria. A primeira indicação de que algo estava errado ocorreu em fevereiro, quando um CSA-104 encontrou turbulência severa, resultando em ambas as turbinas sofrendo um apagão. A aeronave despencou 20.000 pés antes que os pilotos, em um estado de frenesi, conseguissem reacender os motores com sucesso. Um mês após, outro CSA-104 enfrentou tempo turbulento. Desta vez, a aeronave foi impulsionada para o céu e os pilotos se viram incapazes de impedir sua ascensão para uma impressionante altitude de 44.000 pés, bem além de sua altitude operacional segura. A aeronave parou e iniciou uma descida perigosa de volta à Terra, mas os pilotos conseguiram retomar o controle. Mesmo com esses incidentes angustiantes, os oficiais soviéticos rapidamente culparam os pilotos. Contudo, os eventos alarmantes continuaram. Em agosto, mais um 104 foi inexplicavelmente lançado ao céu, resultando em uma parada. Desta vez, os pilotos não conseguiram se recuperar, resultando em um acidente fatal.
Apenas 2 meses depois, um 104 a caminho de Pequim para Moscou se viu mais uma vez catapultado para o ar. Em um ato heróico, o piloto transmitiu detalhes cruciais do evento enquanto ele ocorria. Embora ele não tenha conseguido salvar a aeronave e aqueles a bordo, as informações que ele forneceu se mostraram inestimáveis. As autoridades soviéticas não podiam mais ignorar esta sequência peculiar de acidentes. Era claro que havia um problema grave com a aeronave. Surpreendentemente, eles optaram por não aterrar a frota, permitindo que o 104 continuasse seus voos de passageiros enquanto tentavam resolver o mistério. Por fim, os investigadores concluíram que correntes de ar ascendentes poderosas, impossíveis de serem contidas pelos pilotos, eram a causa principal do problema. Eles também notaram que a origem do avião como bombardeiro contribuiu significativamente para seus problemas. A cabine pressurizada ampliada do 104 o tornou suscetível a deslocamentos do centro de gravidade para trás, dependendo do carregamento da aeronave, contribuindo para sua instabilidade e desafios aos pilotos. A tendência do 104 de arremessar para cima durante uma corrente ascendente, somada à sua potência insuficiente para contrariar essas forças, frequentemente deixava os pilotos sem opções. Após as revelações, modificações urgentes foram implementadas e restrições estabelecidas para limitar a altitude operacional da aeronave. Porém, as mudanças foram tardias para mais um 104, que encontrou uma forte corrente ascendente em 1959. Os pilotos retomaram o controle, mas não antes do defeito crítico de design ter causado a morte de 144 pessoas. Mesmo com as modificações, o Tu-104 continuou tendo um histórico significativo de acidentes, especialmente ultrapassagens de pista, devido aos desafios de pilotar a pesada aeronave derivada de bombardeiros. Surpreendentemente, quase 20% de todos os Tupolev 104 produzidos acabariam sendo perdidos em acidentes. A natureza secreta da União Soviética limitava a cobertura da imprensa sobre esses incidentes, mas as notícias dos problemas do avião ainda se espalharam, manchando sua reputação entre o público que voava. O avião se tornou tema de uma música popular nos anos 60. Britânicos e soviéticos pagaram caro pelas primeiras incursões na viagem a jato. Até 1958, o de Havilland Comet passou por extensas reformulações e voltou ao serviço, enquanto os americanos introduziram seu próprio avião a jato. O valor de propaganda do Tu-104 se dissipou rapidamente. Porém, a primeira incursão da União Soviética na aviação a jato foi crucial para modernizar as viagens aéreas no país. A introdução do jato exigiu atualizações nos sistemas de controle de tráfego aéreo, construção de novos terminais e extensão de pistas em toda a União Soviética. Além disso, os insights operacionais obtidos com o Tu-104 lançaram as bases para futuras aeronaves soviéticas, garantindo seu lugar na história da aviação como uma das pioneiras de sua época.